Então, oi, galerinha do oitavo ano. Então, essa atividade aqui foi uma atividade para que a gente pudesse ver interpretação textual sobre os contos de enigmas, os contos de horror que a gente já havia visto de Sherlock Holmes. E aí vai ter algumas questões sobre os seus complementos, que é os verbos transitivos direto e indireto. Vocês deveriam ler com muita atenção o texto e realizar a atividade com muita calma, porque ela vale uma pontuaçãozinha. Então, vocês deveriam preencher com e-mail, nome completo e turma, e ler aqui esse texto, O Incrível Enigma do Galinheiro. Então, vamos lá. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo que não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor de aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase: elementar, Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou uma mãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo maluco. Alguém andava assaltando nosso galinheiro. A cada dia sumiu uma galinha. Quem faria isso, estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios? Não havia muro para saltar, nem grades para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e mais logicamente sua lupa, que aumentava tudo. Chegou anunciando: chamarei esta aventura o caso das galinhas desaparecidas, ou ficaria melhor o incrível enigma do galinheiro. Ambos são bons, mas na maior parte das vezes o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então me levem à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso. Um palito ou folha de árvore examinava concentradamente. Depois tomava notas num caderno, mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com uma informação: sumiu outra galinha. E aí, esta noite dormirei no galinheiro. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez, eu que o acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo Incrível Enigma do Galinheiro. Não paramos preocupados com títulos, rebateu meu tio. Mas meu editor está. Neste dia consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li nada, nada, nada. Um nada em cada página, organizado, não? Também nesse dia Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson. Uma fortuninha em chamados internacionais. E as galinhas continuavam desaparecendo, apesar de Sherlock Holmes não vir no galinheiro. Ele já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá. Todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive, sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise, chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derrama lágrimas. Noca então deu um passo à frente e confessou: eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia. Fingi chorar para que ela confessasse. Então desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito. No incrível enigma do galinheiro,
se foi pobres leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro, Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. Elementar. Mr. Sherlock Holmes. Então, esse foi o texto, o grande enigma do galinheiro. E vamos lá as questões. O narrador desse texto é Sherlock Holmes, tio Clarimundo, Noca, o sobrinho do tio Clarimundo. O narrador não é um personagem da história. Então, a resposta aqui é letra D. É sobrinho do tio Clarimundo, né? Ele mesmo fez a benfeitoria de roubar as galinhas do galinheiro. Releia este trecho. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. A que caso ele se refere? À injusta aposentadoria precoce de Sherlock Holmes, ao sumiço das galinhas do galinheiro, ao desaparecimento do mordomo da família. Não existia mordomo da família. Ao sumiço do caderno de anotações do detetive, também não. Ao desaparecimento de Noca, a velha empregada da família. Então, gente, a resposta correta desse aqui se refere ao sumiço das galinhas do galinheiro. Então, quando ele se trata, mas se trata de um caso tão insignificante, se refere às galinhas do galinheiro que desapareciam. Na próxima questão, seguindo aqui, segunda. Na terceira questão, diz assim. Num texto narrativo, os fatos ocorrem numa progressão temporal. Quer dizer assim, ela vai ganhando formato com o passar ao longo do texto, marcada pela relação de anterioridade e posterioridade entre os eventos relatados. Alguns deles são apresentados a seguir. Observe. 1. Mesmo com Sherlock na casa e fazendo questão de dormir na cena do crime, as galinhas continuavam sumindo do galinheiro. É verdadeiro. Sherlock Holmes começa sua investigação pelo quintal da casa, examinando concentradamente todas as pistas que encontrava. 3. Tio Clarimundo contrata Sherlock Holmes para solucionar o enigma do galinheiro. 4. Noca confessou ser culpada pelo sumiço das galinhas, justificando que as roubava para doá-las a famílias pobres de uma favela. 5. Quando restava apenas uma galinha no galinheiro, Sherlock decide chorar na frente de todos, como parte de sua estratégia para solucionar o caso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta desse trecho da história, com a adequada progressão dos fatos narrados. Então, a resposta correta aí da progressão, sendo primeira dos acontecimentos, vai ser essa questão aqui. Primeiro ele contrata, né? O tio Clarimundo. Então, ou é A, ou é C, ou é D. Aí, nesse quesito. Então, a resposta aí correta é a letra A. Quando tio Clarimundo contrata Sherlock Holmes para solucionar o enigma do galinheiro. Depois vem o segundo. Sherlock Holmes começa sua investigação pelo quintal. Depois vem o 1. Mesmo com Sherlock Holmes na casa fazendo questão de dormir na cena do crime, as galinhas continuavam sumindo. Depois vem o 5. Quando restava apenas uma galinha no galinheiro, Sherlock decide chorar na frente de todos. E por último, 4. Noca confessou ser culpada pelo sumiço das galinhas. Então, você deveria ver a sequência dos fatos para poder marcar a resposta correta. Certo? E aí, é um feedbackzinho das questões. No próximo,
No próximo quesito, releia os parágrafos finais. Releia os parágrafos finais do texto. Não sei se foi escrito O Incrível Enigma do Galinheiro, se foi pobres leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro, Noca sabia disso e assumia a culpa em meu lugar. Elementar, Mr. Sherlock Holmes, ao escrever pobres leitores, o narrador. Então, ao escrever pobres leitores, o narrador lamenta o fato de Sherlock Holmes, já aposentado e um tanto esquecido na cidade onde morava, não ter sido capaz de solucionar o problema, solucionar o incrível enigma do galinheiro. Lamenta que o livro O Incrível Enigma do Galinheiro tenha sido publicado, o leitor não teve acesso à verdadeira solução do caso, isto é, não ficou sabendo para quem pegava as galinhas do galinheiro. Era o próprio narrador, né? Então, a resposta aí é letra B. Então, a gente fica em dúvida ao ler o texto quem realmente era o ladrão das galinhas. Ao final é que a gente consegue ver a solução. Lê o trecho abaixo, retirado do texto. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumiu uma galinha. Quem faria isso, estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios? Não havia muro para saltar, nem grades para pular. E na casa só morava eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim, minhas afirmações feitas. Os adjetivos imensos e enigmático referem-se respectivamente aos substantivos edifício e enigma. Não, aí enigma e enigmático é o que estava acontecendo. No trecho, a palavra velha em destaque é um substantivo. Aqui, 3. No trecho, a palavra velha em destaque é um substantivo. 3. No trecho não há adjetivo que caracterize o substantivo paredes. Não havia um muro para... Alguém andava soltando galinha. Cada dia sumia galinha. Que fará isso? Estando na casa cercada. Não havia um muro na casa, só morava eu, meus tios e a velha empregada. Não é um substantivo. Então, vamos lá. A resposta correta aqui. Estão corretas as afirmações. Está correto. Vamos ver aqui. Então, 1 está correto e a 3, respectivamente. Certo? Então, 3 está corretíssimo. 1 e 3. Quando ele diz aí que no trecho não há adjetivo que caracterize o substantivo paredes. Diz que era paredes, muros. Seguindo aí, a resposta correta dessa é a letra C, somente 1 e 3. Assinala a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Comprei um terreno e construí uma casa. Os guerreiros dormem agora. O cego não vê. João parece zangado. A resposta correta aqui é letra A. Comprei o quê? Um terreno. Construí o quê? Uma casa. No 7º, quando repeti isto pela 3ª vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos meus nervos me disseram que homens são padres. Machado de Assis. Na frase acima, os verbos que estão em letra maiúscula são: quando repeti isto, o quê? Quando pensei nisto, quando passou. Aí vai ser
o A ou D, certo? Então, aí a resposta correta é letra A. Quando repeti o que? Isto. Quando eu pensei em que? No seminário. E o perigo que passou, certo? Aqui vai ser intransitivo. Então, repeti transitivo direto, pensei transitivo indireto e intransitivo passou. Então, a resposta correta é letra A. No oitavo, o verbo que está em maiúscula é transitivo indireto na frase. O Guaxinim parece usar uma máscara, mas a dia lembra mais de um ogro, como Shrek. Ele gosta de viver em pântanos, ele adora sapo. Então, aqui, quem gosta de alguma coisa. Então, a resposta correta aí é letra C. No nono, na nona questão, na frase, o guaxinim alimenta-se de alguns bichos, cereal e fruta. O verbo alimentar é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. O guaxinim alimenta-se de quê? Então, aí ele vai ser transitivo direto, ou letra A, ou intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo direto e indireto. Mas, quando eu fiz a pergunta, esse alimenta-se de quê? Ele já é transitivo indireto. Então, a resposta correta aí é a letra C. Pode-se concluir que um verbo transitivo indireto é quando precisa de um complemento sem preposição, precisa de um complemento com preposição, não precisa de complemento, ou precisa de dois complementos, um com preposição ou sem preposição. Então, quando eu tenho um elemento, um verbo transitivo direto, seu complemento é um objeto indireto. Então, consequentemente, ele precisa de um complemento com preposição. Então, a resposta é a letra B, certo? Então, gente, esses são os comentários da nossa atividade de revisão dos complementos e da interpretação de texto. Até logo, até a próxima.